Imagine um homem de 40 anos parado em uma padaria. Ele observa atentamente os preços dos produtos, tentando calcular na cabeça se o pouco dinheiro que tem é suficiente para comprar alguns pães e leite para o café da tarde. Com um olhar fixo na tela do celular, ele confere o saldo na conta, enquanto com a outra mão, discretamente, conta as moedas que restaram no bolso da bermuda. O peso de cada centavo parece maior do que nunca. O rosto dele não expressa desespero, exibe algo ainda mais doloroso, uma resignação silenciosa, profunda. Como alguém chega aos 40 anos contando moedas. Isso não é algo que acontece da noite para o dia. É o resultado de uma sequência de derrotas invisíveis, aquelas que ninguém vê. É aquele depois eu faço, que sem perceber vai acumulando um ano, depois 5, até que uma década se perde. É um conformismo sutil que sussurra. Isso é o suficiente. E é o medo, aquele medo paralisante de tentar e falhar, que vai minando aos poucos a vontade de tentar sequer. Então ele paga, evita olhar do caixa, coloca o pão debaixo do braço e caminha para casa, com o peso dos seus 40 anos nas costas, que nunca foram tão pesados. Essa cena é fictícia? Para alguns, sim. Para muitos, é uma memória dolorosamente real. E se você já passou por algo assim, se já se sentiu encurralado pela própria vida, talvez ainda não tenha 40 anos, mas já passou por algumas situações que te fizeram refletir. Então, esse vídeo é para você, porque hoje vamos falar sobre como sair desse lugar. Agora quero falar diretamente com você, porque a hora do fingimento acabou. Ninguém acorda aos 40 anos nessa situação por acaso. É o resultado de uma soma de escolhas feitas e principalmente de escolhas adiadas. É o preço com juros da procrastinação, do medo e do conforto de se esconder atrás de desculpas. Você já parou para se fazer as perguntas difíceis? Eu vou fazer para você. Número 1. Quantas horas você gastou na semana passada em redes sociais, assistindo Reels, vídeos curtos, que não agregam absolutamente nada na sua vida? Número 2. Quantas oportunidades você deixou passar porque tinha medo de falhar, medo do que os outros iam pensar? Número 3. Quantas vezes você disse, segunda eu começo, o projeto, a dieta, o curso, a academia, o amanhã, que se tornou meses, que se tornaram anos? Em quantas situações você escolheu o caminho mais fácil, o que não exigia nada de esforço? Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Culpa é olhar para trás e se punir. Responsabilidade é olhar para trás, entender os erros e usar isso como combustível para mudar o futuro. O filósofo estoico Sêneca disse algo que corta como uma faca. Enquanto adiamos, a vida passa. Ela passou. E o que você fez com ela? Você estava no comando ou apenas sendo levado pela correnteza, reagindo às circunstâncias, sempre escolhendo o que era mais confortável na hora, mesmo sabendo o que era pior no longo prazo? Aos 40 anos, a conta chega, e ela não vem em papel, vem na forma de um salário que não basta, de uma carreira que não deslancha, de um olhar no espelho que você evita. Vem também nas cobranças que você não consegue evitar, nas contas que não param de chegar. Lembrando que o tempo cobra o seu preço, de maneiras que você nunca antecipou. Aos 40, o conforto de ontem se transforma na armadilha de hoje. Mas se eu te disser que esse fundo do poço é o melhor lugar para se construir alicerces, que essa humilhação pode ser o seu maior combustível? Os estoicos, esses filósofos de mentalidade de aço, entendiam uma coisa fundamental. Nós não controlamos os eventos que acontecem conosco, mas controlamos totalmente a nossa interpretação e a nossa reação a esses eventos. Marco Aurélio, em Meditações, lembra-nos disso de maneira clara. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Em momentos de adversidade, é a maneira como escolhemos encarar os desafios que definem o nosso destino. Não importa o qual fundo o poço esteja, sempre há uma chance de transformar a dor em força, de aprender com a queda e então seguir em frente mais forte. A situação é difícil? Aceite, é um fato. Reclamar não vai magicamente fazer dinheiro aparecer na sua conta. A questão não é por que isso está acontecendo comigo, mas a questão é o que eu vou fazer agora sobre isso. Marco Aurélio, o imperador que enfrentou guerras,
pestes e traições, escreveu em seu diário privado: "O obstáculo é o caminho." O que isso significa? Que o problema não é um desvio na sua jornada. Ele é a jornada. A lição, a força, a resiliência que você precisa desenvolver para superar este problema é exatamente o que vai te transformar na pessoa capaz de vencer. A situação financeira é o seu obstáculo e, por isso, é também o seu caminho. Ela está te forçando a aprender lições importantes sobre disciplina, sobre frugalidade, que é a arte de viver de maneira simples, sem excessos, priorizando o essencial, sobre investimentos e sobre como gerar valor de verdade. São lições que você jamais teria aprendido se estivesse vivendo em uma zona de conforto. Outro gigante, Epicteto, que começou a vida como escravo, deixou claro que as circunstâncias não fazem um homem, elas o revelam em si mesmo. Esse filósofo estoico, que superou grandes dificuldades pessoais, acreditava que somos definidos pelas nossas respostas aos desafios. Essa crise está revelando um homem derrotado ou revelando um homem que finalmente acordou para a batalha? A escolha é sua, e apenas sua. Motivação sem ação é apenas autoajuda barata. Então agora chega de teoria, vamos direto ao que importa. Sair do zero não requer um golpe de sorte, requer um plano tático e execução implacável. Esqueça soluções mágicas. A solução é chata, é difícil e é gradual. Primeiro, controle a mente. Você não vai mudar sua situação externa se sua cabeça estiver bagunçada. Pare de consumir lixo digital, redes sociais, notícias negativas, entretenimento vazio. Isso está drenando sua energia mental preciosa. Substitua isso por 30 minutos de leitura, um bom livro de filosofia, finanças ou de desenvolvimento pessoal. Preste atenção no que você alimenta sua mente, pois é dela que virá a clareza para agir. Segundo, controle as finanças. Você sabe para onde está indo o seu dinheiro? Hoje mesmo, pegue um caderno e anote tudo o que você gasta. Tudo. Aquele café, o lanche, a assinatura que você não usa. Você vai se assustar. A partir daí, corte o supérfluo, de forma radical. Cada real poupado é um soldado a mais no seu exército. Sim, meu amigo, isso é uma guerra. E uma guerra contra você mesmo. Terceiro, aumente a renda. Horas, isso é matemática pura. Você precisa ganhar mais. Ok, e como? Desenvolvendo uma habilidade valiosa. O que o mercado precisa? Design, copyright, programação, vendas, tráfego pago? Tem muitas coisas úteis e que são bem remuneradas por aí. Escolha uma. Existem milhares de cursos gratuitos ou baratos na internet, mas aqui está o segredo. Dedique 2 horas por dia, todo santo dia. Você verá o que o poder da constância pode fazer. A estudar e praticar isso. Em 6 meses você será outra pessoa. Em menos de 1 ano, você estará empregado ou fazendo um freelance nessa área. Quarto, haja com consistência, não com desespero. Esqueça a pressão de querer mudar tudo em um dia. A saída do zero é construída com microações, consistentes, não com gestos heróicos insustentáveis. A chave não é a quantidade, é a constância. Acredite em mim. Vamos lá, sejamos sinceros. Talvez, mesmo com toda a pressão que possa estar sentindo, você ainda esteja inerte a essa situação. Então vamos a algumas dicas para te ajudar a sair dessa paralisia. Além de todas as etapas ditas anteriormente, se você está no ponto mais crítico, tenho aqui algumas ações que você possa estar realizando. Atualizar uma seção do seu LinkedIn ou currículo. Por exemplo, apenas a sua experiência mais recente. Reservar 30 minutos por dia para usar um aplicativo gratuito de idiomas. Listar 3 empresas para as quais você gostaria de trabalhar e seguir suas páginas. E tudo que for fazer, tire seu celular de perto. Evite distrações. Isso é muito importante. Quinto, e não menos importante, cuide do templo, mente e corpo. Você não é apenas um cérebro ou uma conta bancária. Você é um organismo integrado. Negligenciar o corpo é sabotar a própria mente, que você está tentando fortificar. A disciplina física constrói resiliência mental. Não precisa ser uma academia cara. 20 minutos de exercício em casa, flexões, agachamentos, abdominais, uma corrida de rua, já vão mudar sua biomecânica, aumentar sua energia e sua autoconfiança. E conecte isso com algo maior, a espiritualidade. E não é apenas sobre religião.
é sobre encontrar um propósito que vá além do material. Seja 10 minutos de meditação em silêncio, uma caminhada na natureza, observando a criação, ou um diário de gratidão. É lembrar que você é parte de algo maior e que a sua luta tem um significado. Corpo são, mente sã, espírito forte. Essa é a tríade indestrutível. Agora, vou te contar um segredo. Aquele homem do supermercado, da introdução deste vídeo, aquele homem de 40 anos, contando moedas para o pão, bom, era eu. Essa não é uma história fictícia que eu criei para te entreter. É a minha história. É a fotografia de um dos dias mais sombrios da minha vida. O dia em que meu orgulho morreu definitivamente. Eu encarei, sem nenhum filtro, o resultado das minhas más escolhas. Aquele homem era eu. A vergonha era minha. A sensação de fracasso absoluto era minha. E por que estou te contando isso? Porque eu preciso que você entenda que quando eu falo sobre isso, eu não estou recitando um texto de um livro de autoajuda. Eu estou abrindo uma ferida que doeu muito para cicatrizar. Eu respirei esse desespero. Eu senti o gosto amargo daquela derrota. Mas eu também estou aqui para te dizer que aquele homem, naquele exato momento, no mais fundo do poço, tomou uma decisão. A única decisão que importava. Ou ele ia aceitar aquele destino, ou ele ia começar uma guerra contra ele mesmo. Eu escolhi a guerra. E tudo que falei neste vídeo, a autoanálise cruel, a filosofia estoica, o plano de ação, não é teoria, é a minha cartilha. É um manual de sobrevivência que eu escrevi com as próprias mãos sujas de luta. Foi assim que eu saí do zero. Foi deste modo que eu comecei a construir tudo que eu tenho hoje. Que não é nenhuma fortuna, mas é a minha paz, é minha autoestima e a minha confiança de saber que eu não sou mais refém do meu próprio troco. Se eu conseguir sair deste lugar tão escuro, você também consegue. A sua jornada pode não ser igual à minha, mas o princípio é o mesmo, a decisão de não se render mais. Agora te faço um desafio. O desafio é este. Nas próximas 24 horas, você vai fazer uma coisa concreta que seja o primeiro degrau dessa escada de saída do fundo do poço, que pode ser deletar algum app de rede social do seu celular, fazer uma planilha do seu orçamento, se inscrever em um curso online sobre uma habilidade valorizada, escrever o seu primeiro post de perfil profissional, apenas uma coisa. E eu quero que você venha aqui nos comentários e escreva: meu primeiro passo foi, e escreva o que você fez de algo concreto. Seja aos 30, 40, 50 anos, a vida não acabou. Apenas a ilusão precisa acabar. Agora você vê a realidade nua e crua. E é com essa realidade que você vai construir algo sólido, duradouro e verdadeiramente seu. A jornada é difícil, mas é a única que vale a pena. Seja bem-vindo ao Escudo Interior. A transformação começa agora. Muito obrigado por assistir o nosso canal. Até a próxima.